Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus piá, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. E de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes. Que flagra, que flagra, que flagra. Deu uma desafinadinha, mas tá tudo bem aí. E aí? E daí, galerinha do Leite Quente? E aí, galera da Água com Gás e do Café Sem Açúcar? Opa, que eu também gosto, muito obrigada. Tudo bem com vocês? Como estamos hoje nesse sabadão maravilhoso? Sabadão. Sabadão é um dia lindo, né? Um bom dia para ir ao cinema, não acha, Stephanie? É muito bom. Na sexta, no sábado, na segunda, na terça tem promoção. Gente, fica com a gente nesse episódio que vai ser babado. Não, cinema é tudo de bom. E é claro, né, gente? Já demos a deixa aqui. A gente vai falar sobre cinema em Curitiba. Muito bem. Porém, contudo, todavia, não vamos falar desse cinema que nós julgamos como normal. Vamos dizer assim? Não, vamos falar daquele cinema que está na outra esfera da linha blockbuster. É o cinema B. É o cinema local, aquele produzido pelos nossos cineastas, inclusive curitibanos, aqueles que nasceram aqui, né, Stephanie? Responsa falar de cinema, porque existe uma produção vasta. Não conseguiríamos falar de todas as produções num episódio só. Então tivemos que escolher ali uma linha, mas vamos falar muito sobre cinema. Sobre o cinema daqui de Curitiba e os primórdios. Você sabe, Stephanie, da história dos primórdios do cinema em Curitiba? Não sei, não sabia tudo até a gente começar a ver o roteiro desse episódio, que é bastante coisa. Nossa, aliás, Lucas Cavanha, que roteiro sensacional, né? O nosso produtor, temos que... Ai, vamos salva de palmas. Obrigada, querido. Você é incrível. Sério, fico sempre chocada com os seus roteiros. Mas, inclusive, aprendi com esse roteiro que as primeiras exibições rudimentares cinematográficas pré-Lumière, vamos falar disso, no Paraná, aconteceram em Curitiba em 25 de agosto de 1897, gente. Século XIX. Já tínhamos cinema em Curitiba. E foi no antigo Teatro Auer. Já com o cinematógrafo, a estreia foi em 9 de outubro de 1897, no mesmo espaço, pela Companhia de Variedades do Teatro Lucinda, do Rio de Janeiro. Então, gente, cinema em Curitiba é coisa do século XIX, tá? Então já começa por aí, não é coisa recente, não. A gente tem uma história com o cinema. E eu tava aqui, Stephanie e eu, antes de começar a gravar, lembrando dos cinemas que já existiram e que são da nossa época, né, Stephanie? Primeira vez que eu fui no cinema, eu não esqueço, que eu fui no Cine Lido, que era o Cine Lido 1 e 2, era ali na Hermelino de Leão. E com certeza eu assisti ou um filme dos Trapalhões ou um filme da Xuxa.
E tipo, era aqueles filmes bem do começo, que era assim, Trapalhões, Xuxa e Sérgio Malandro, todo mundo junto. Old school. Exatamente, entendeu? Como esses cinemas de rua deixaram de existir, tem a questão do Cine Passeio homenagear. Hoje tem salas lá dentro com esse nome desses cinemas antigos, né? Que legal. Exatamente. Lá no Cine Passeio são 2 salas, uma no piso térreo, que é o Cine Luz, que antigamente o Cine Luz era na Praça Zacarias. E no andar de cima do Cine Passeio tem o Cine Hits, que é essa homenagem. Aliás, na entrada ali no hall do Cine Passeio, quem tá vendo pelo YouTube vai ver as imagens. Ali conta um pouquinho da história, tanto do Cine Luz como do Cine Hits. E é uma homenagem. O Cine Hits, ele ficava na Galeria Hits, ali perto do chafariz da 15, né? Então, assim, a gente começa a lembrar, vai vindo, né? Tinha o Cine São João na Praça Rui Barbosa. Tinha o Cine Plaza, vi muitos filmes no Cine Plaza, na Osório. É isso que a gente foi lembrando aqui, tá, pessoal? O Cine Avenida. Era popular, né? Os cinemas de rua, antes de ter a questão do shopping, era na rua, a gente ia pra rua ver cinema. Muito legal isso. Sabe o que eu acho legal de ter teatro de rua, cinema de rua? Porque eu acho que populariza. Sabe? Isso é muito legal. Então, a gente, olhando para nossa história, essa região ali da Praça Osório, Rua 15, ali, olha o tanto de espaços culturais que abrigava, né? Deixou de abrigar. Tem alguns ainda, poucos, né? Então, isso é interessante. E quais que existem hoje em Curitiba, né? Que são teatros, cinemas e também alguns teatros de rua. Então, hoje a gente tem o Cine Teatro da Vila, o Cine Guarani, a Cinemateca, né, que inclusive é um espaço museológico, né, que tem arquivos de cinema, e o Cine Passeio, né. Claro, existem cinemas também pertencentes a espaços municipais e tal, menores, né, mas vamos dizer que esses são os principais hoje de rua, né. Então, nessa época, existiam muitos cinemas de rua, porque a gente tinha essa cultura, né, desses espaços culturais na rua. Muitos se perderam, né, tiveram outros destinos, vamos dizer assim, mas ainda temos cinemas de rua em Curitiba, como o Cine Teatro da Vila, o Cine Guarani, a Cinemateca e o Cine Passeio, que é onde estivemos, né, para visitar esse cinema e mostrar um pouco para vocês também. E ainda existem alguns cinemas menores também em espaços culturais do município. E assim como todos os espaços que você se referiu pertencem hoje à Fundação Cultural de Curitiba e à Prefeitura. Só que além desses, existe essa parceria da iniciativa privada, né, que fortalece espaços como o Palácio Avenida, né, que tem o Coral do Natal, tem toda uma programação ali cultural, né, nesse período. E no Teatro da Caixa tem exposição, tem teatro, tem show. E também tem algumas mostras de cinema, que é o Curta 8, que é um festival bem legal que acontece lá no Teatro da Caixa. Festival Curta 8, que é o Festival Internacional de Cinema Super 8, que é um cinema específico, né? Em 2024 foi a 19ª edição. Ele que tem coordenação geral de Antônio Carlos Domingues e a curadoria de Fábio Alou, a produção do Adriano Esturilo, enfim, é um festival da gente realmente bater palmas para eles. Vamos bater palma pro festival. Porque o cinema, geralmente, a gente não bate palma, né? Porque, tem filmes que até acaba que o pessoal bate palma. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Tá acontecendo com o filme Ainda Estou Aqui, tá? Não aconteceu na sala onde eu vi, né? Eu Ainda Estou Aqui. Mas ao redor do Brasil, muitos depoimentos de pessoas que aplaudem o trabalho esplendoroso das Fernandas e também do diretor, do Walter Salles, que é um ícone aí do cinema no mundo, né, Mari? Então, gente, eu acho isso muito legal. E, assim, eu só vi, assim, poucas vezes, né, o aplauso no final do filme. Sempre tem em estreias, quando a gente vai em estreias ou pré-estreia, daí termina, depois vem o elenco, mas por conta disso, né? Mas eu acho muito legal, assim, quando a gente vê que realmente a galera chega ao ponto de aplaudir um filme que ele mexeu. Tocou lá no fundo. Falando em festival, tem um outro festival que movimentou a cena aqui, é o Festival Janho, que foi o maior festival de cinema fantástico do estado do Paraná.
que foi produzida pela companhia Vigor Mortis e tem a direção geral do cineasta Paulo Biscaia. Sim, Paulo Biscaia é a grande atração desse episódio de cinema, porque ele tem uma representatividade muito interessante, principalmente nessa questão do cinema de horror, o cinema, né, underground, e o teatro também. E a literatura também, porque ele lança teatro, cinema, ele faz essa arte híbrida, né? Então você vê cinema nas peças de teatro dele. Eu lembro que eu fui assistir uma peça do Paulo Biscaia, eu não lembro o nome do espetáculo, faz um tempinho, foi na antiga Companhia dos Palhaços, e no final ali tinha o livro da peça, que era um HQ, né, com a história da peça. Então eu acho isso muito legal do Biscaia. Mas assim, falando de uma coisa que eu também acho super bacana, é o fato dele ocupar espaços inusitados, né, para apresentar uma peça de teatro ou até um filme, né, como é o caso do Necrotério, né. Ele tem uma peça que ele faz dentro do Necrotério de Curitiba, que fica ali no Museu Paranaense, né? Museu Paranaense de Ciências Forenses e a Polícia Científica do Paraná. Então, sempre quando tem uma história de mistério, de morte, ele vai usar esse espaço, que teoricamente não seria cênico, para trazer, né, um espetáculo. Então, ele ressignifica esse espaço também. É um espaço possível de se assistir cinema de horror, que eu acho incrível, né, Mari? Muito, muito incrível. E aí, a Michelle Gutmann, né, nossa repórter, esteve lá no Cine Passeio, onde estava sendo apresentado, né, estava em cartaz esse festival do Janho, lá no Cine Passeio, que é um espaço que a gente vai falar bastante sobre ele, né? É maravilhoso, gente. Aquilo é um charme puro. Mas antes de eu entrar nas informações do Cine Passeio, eu quero saber, Stephanie, temos que falar. Tem muita gente que assiste o nosso episódio, ouve, que não é curitibano e não sabe o que é Janho. Eu acho que é importante a gente eu falar. Falei da mostra Janho, né? Que rolou desse festival do cinema de horror e não sabe o que é Janho. Janho é uma expressão nossa, né? Piá do Janho. Piá encapetado. É um piá encapetado. É tipo isso. É um piá do Janho. Um piá encapetado com... Janho é o fogo nas Janho ventas, mesmo, né? É o Janho. É o famoso fogo nas ventas, é uma expressão do Ziraldo. Quando ele falava do menino maluquinho, o fogo nas ventas é um menino encapetado, então endiabrado, digamos assim. Então, o Festival do Janho seria um festival... Porque remete também aquele que a gente não gosta de falar o nome. Que começa com dia e termina com abo. Esse. Então, é o Janho. Então, vamos falar sobre o Cine Passeio, né, que possui uma área de 2.597 metros quadrados e ocupa uma edificação histórica, classificada como unidade de interesse especial de preservação. Ela foi construída em meados da década de 1930 para abrigar setores administrativos do Exército e, assim, funcionou até o final da década de 1990, né? Esse espaço de interesse, né, é propriedade do município desde 2010 e ele foi um ano que foi transferido para a Fundação Cultural de Curitiba. E ele foi inaugurado, enfim, no dia 27 de março de 2019, 9 anos depois, porque foi uma longa restauração, tá? E ele tem a proposta de trazer, né, essa proposta dos cinemas de rua, né, esse clima. Se você for ver a decoração toda dele, tem as fachadas dos cinemas, o próprio Cine Luz ali tem a fachadinha, é tão bonitinho, o retrô, né, assim, o cinema vintage, já tá numa rua que é a Riachuelo ali, ele traz aquela elegância pra rua Riachuelo, a iluminação lindíssima, você se sente em outro tempo quando você entra no Cine Passeio. Assim. É um charme. E ele ainda tem um espaço inovador em vários aspectos, porque além das salas de cinema fazendo referência ao Cine Luz e ao Cine Hits, com 90 lugares cada, então é cineminha mesmo, bem gostosinho. Também tem o espaço Valêncio Xavier, em homenagem ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba, que faleceu em 2008, e recebe aulas, palestras e exibições de filmes. O espaço multiuso apresenta 110 lugares. No mesmo ambiente funciona a sala Passeio On Demand, que se refere ao consumo de conteúdo digital com escolha do usuário, como por exemplo Netflix e Amazon.
com tela 4K de 86 polegadas. O local possibilita o acesso a diversos conteúdos digitais com disponibilidade de 12 lugares. Bem legal. Gente, é completíssimo, né? Então vale a pena não só o passeio ao Cine Passeio, mas você pegar e dá para comprar ingresso antecipado. Você entra lá no @ do Cine Passeio e já consegue comprar tudo virtual e tá modernizado assim nesse nível. Você chega tranquilamente ali, tem estacionamento perto também, então... E é interessante. Dá pra ir de busão, porque tem vários pontos ali próximos, é bem acessível o local, né? Quanto a chegada ali, é bem central. E já que eu sou cria do rádio, né? Eu não posso deixar de falar que no site do Cine Passeio, pessoal, já vão ver aqui no GCzinho, só procurar ali também. Além de você poder garantir os ingressos, né, online, já garante com antecedência, também tem um podcast com os curadores do Cine Passeio. Eles que escolhem os filmes que vão ser exibidos, com entrevistas com personalidades relevantes do cinema brasileiro e internacional, gente. Recomendo muito esse podcast, muito legal dar uma olhada. E aí, como estava lá nesse dia, já tô chamando a Michelle de Stephanie, a Stephanie de Michelle, vai ser assim por um tempo. Mas a Michelle esteve lá, ela entrevistou o Paulo Biscay e eu cheguei um pouco em seguida, porque eu tava num compromisso. Peguei ali uns takes dela entrevistando o Paulo Biscay, mas eu aproveitei para dar um rolezinho ali com a Mi. A gente descobriu que lá em cima tem um terraço, gente. Uau! E que tem acesso livre, você pode ir lá. Inclusive, tem até a possibilidade de fazer algum coquetel, algum evento, alguma coisa relacionada à estreia. Mas é um lugar super gostoso, né? Que você consegue ter uma vista da cidade bem legal. E a gente fez um tourzinho, vale o rolê. Tomamos um café ali naquele café do Cine Passeio, que também é um charme, é uma delícia. Pra você sentar ali, tomar um café, ler alguma coisa. Tem aquela pipoqueira antiga, sabe? Tem um cafezinho. É tudo muito charmoso, né? Um espaço muito agradável de se estar. Uhum. Eu acho que eu já passei lá no terraço de dia. Eu quero ter essa experiência também de ter algum evento lá. Dá pra subir de noite também? Não sei, sabe alguma coisa? Acredito que sim, fica aberto enquanto o cinema tá aberto. Ele fica aberto ali. Acho que o pessoal vai ali, o pessoal que gosta de pitar, né? Vai ali também, sabe? Então... É bem, bem legal. E a gente descobriu, eu e Mia, esse espacinho também. Que delícia, ó, gente. Vale a pena visitar o Cine Passeio, hein? A gente tá fazendo super propaganda aqui pra vocês. Total. E aí, a Michelle conversou com o Paulo Biscay sobre vários assuntos que envolvem o cinema, né? O cinema produzido, a produção aqui em Curitiba. Mas antes, como a Stephanie prometeu pra gente, ela vai falar quem é Paulo Biscay. Apresente ele pra nós. Eu vou apresentar do ponto de vista pessoal e vou ler a bio dele também, né? Ele foi meu professor de teatro na FAP e ele é diretor de teatro que traz a linguagem do cinema para dentro da cena. Então ele sempre foi essa referência para mim e também esse ícone, né? Que eu pude me espelhar e também produzir as minhas peças de teatro com cinema, com um vídeo dentro. Então tem essa mescla de linguagens, né? Arte híbrida que a gente chama. Mas vamos ler a bio dele. Basicamente, ele é um cineasta, tá? Roteirista e diretor brasileiro, conhecido por seu trabalho no cinema e no teatro. Ele é mestre em artes pela Royal Holloway... desculpa aí, Biscay, meu inglês. University of London. E doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná. Além disso, é professor na Universidade Estadual do Paraná, na Unespar, que é a antiga FAP, tá? No campus Curitiba. Ele é fundador da companhia Vigor Mortis, que se dedica ao terror nas artes cênicas e audiovisuais. Ele dirigiu e escreveu vários filmes e séries, incluindo Nervo Craniano Zero, Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos e Virgin Cheerleaders in Chains. E seu trabalho é reconhecido internacionalmente, tendo recebido diversos prêmios em festivais de cinema. Então, ele, com esse baita currículo, eu apresento o Paulo Biscay para vocês, que realmente foi uma referência para mim no teatro e cinema também, Mari. E ele que é o criador, idealizador, né, desse festival Janho, né, que em 2024 o evento reuniu 59 filmes, entre curtas e longa-metragem. Quando a gente gravou esse VT, essa entrevista com o Paulo Biscay, estava rolando o Festival Janho. E são curtas vindos e longas, né, vindos de 4 continentes diferentes, gente. Você reunir 59 filmes com a mesma temática, né, ali,
Poxa, é um trabalho que a gente imagina. Depois a Michelle vai falar com o Biscaia, ele vai contar um pouco sobre como é essa questão da produção, né? A seleção incluiu obras de 11 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Indonésia, com diversas narrativas de terror, fantasia e ficção científica. Então, a Michelle Gutmann foi encontrar com o Paulo Biscaia nesse cenário, Cine Passeio, rolando o Festival do Janho, para bater um papo com ele, e a gente entendeu como que a companhia, né, que foi fundada, como foi fundada a companhia Vigor Mortis e tudo mais. Vamos para a entrevista para a gente saber um pouquinho mais? Bom, o meu trabalho junto a Vigor Mortis, né, a Vigor Mortis completa agora em 2024 27 anos de existência, e ela veio de uma pesquisa que eu fiz sobre o Teatro de Ganguignol, Teatro de Horror de Paris, que eu fiz para o meu mestrado e tal, e foi a base para que a Vigor Mortis fosse um espaço de experimentação a partir dessas pesquisas, né? Um espaço de experimentação prática. E nesse tempo eu vi, desde a parte acadêmica, né, que colegas e outras pessoas achavam que não me levavam a sério na pesquisa que eu fazia sobre o Ganguignol, e da mesma forma outras pessoas, patrocinadores, instituições públicas e tal, achavam que o horror não era uma forma legítima de expressão. Isso vem mudando um pouco, ainda não completamente. Tem espaço ainda para mudar muito mais, mas o fato da Vigor Mortis, juntamente, é óbvio, com uma série de outras pessoas, produtoras e tal, que vem trabalhando o horror em formas cada vez mais elaboradas, vem mudando isso bastante. E dá espaço e vê que agora já tem inclusive grandes produções no eixo Rio e São Paulo, no gênero de horror, no streaming também, coisa que 15, 20 anos atrás não era pensável ter uma abertura para esse estilo. Fora uma coisinha ou outra, e agora está muito mais popular. Mari, você sabia que o gênero do terror tem mais de 100 anos? Eu não sabia, mas já imaginava, assim, porque tem filmes de terror muito antigos, né? Muito antigo. Então, hoje a tecnologia tem ajudado bastante a fazer os efeitos especiais e tal, mas existem características entre o cinema trash, o terror e o thriller. Então tem várias nuances e diferenças entre uma coisa, uma linguagem e a outra. E aí eu queria saber do Paulo Biscaia se ele explica um pouquinho pra gente qual é essa diferença. Nessa evolução da relação do público com o horror nas últimas décadas, tem feito com que o público se torne mais resistente no bom sentido, a imagens de horror, aceite mais imagens de horror. Veja o caso, e eu não vou fazer uma crítica aqui, só vou fazer uma constatação. Veja o caso da franquia Terrifier, que é uma franquia extremamente violenta. Quando eu descobri o primeiro filme, alguns anos atrás, ninguém conhecia direito o personagem e tal, e eu fiquei eu que sou um entusiasta do gênero, eu fiquei até mesmo constrangido em indicar o filme para outras pessoas, porque ele é violento demais. Mas óbvio, ele tem a sua qualidade, porque o diretor trabalha com efeitos especiais e faz um showcase do trabalho dele e um virtuoso, né, do trabalho dele com efeitos especiais. Mas é muito violento. Passam-se alguns anos, a franquia Terrifier tá nos blockbusters aí, né, com um monte de gente querendo ver, e todo mundo dizendo que o terceiro filme da franquia é o mais violento de todos. Ou seja, isso mostra que o público está aberto a olhar para essas imagens, mas de uma forma lúdica. Reconhece que aquilo é falso, ao mesmo tempo que se deixa levar pelo ui. Então, eu acho que isso resume bem a relação ou a evolução do horror com o público hoje em dia. E a relação, né, com o cinema nacional do Biscaia vem do José Mujica Marins, que é quem, gente? Personagem icônico do filme de terror no Brasil. Quem é? Vou dar uma Zé dica. do Caixão. Zé do Caixão, aquelas unhas maravilhosas, né?
Bom, ele vai falar com a Michelle aqui quais são os estilos que inspiram ele e a relação que ele tem com esse estilo também. A Vigor Mortis vem descobrindo já há alguns anos, acho que em particular há 20 anos, nesses 20 anos atrás a gente teve a estreia da peça Morgue Story. Eu achei que ia ser um fracasso a peça. Sangue, não sei o que, necrotério, achei que ninguém ia querer ver. E a peça foi um estouro. Lotou todas as 6 semanas da primeira temporada. Aí a gente voltou outras temporadas, lotou todas as apresentações de novo. E daí eu descobri que tem gente que curte, que esse nicho está cada vez mais amplo. E o que falta, na verdade, é a gente ter um material legal e uma difusão legal e espaços legais. Pessoas como o Cine Passeio que querem receber essa programação porque sabem que tem um público ávido. Gente, a vida da produção é sempre uma loucura, né? E a origem do festival nasceu também nessa loucura total. Vamos saber? O Janho, ele nasceu com outro nome em 2013, chamava Grotesco Vision. Eu tinha vindo de uma turnê de festivais com o Nervo Craniano Zero, que foi meu segundo longa, e conheci muita gente, conheci realizadores e estruturas de festival e tal. Na época, o Doca Soares, que era um dos criadores da Zombie Walk e trabalhava na Zombie Walk, na época, ele me fez uma provocação. Ele disse: Paulo, vamos montar aí uma mostra na época do carnaval para fazer parte da Zombie Walk. Aí eu, nossa, mas assim, em um mês eu montei o primeiro Grotesco Vision, no susto mesmo, mas porque eu vinha desse fluxo, eu estava no fluxo dos festivais, consegui montar rapidamente, com o apoio de realizadores e de outros festivais também, que me deram as legendas de filmes internacionais, enfim. Aí aconteceu o primeiro Grotesco Vision em 2013, na época do carnaval. A gente fez em 2014, em 2015 de novo, 2016 não teve, 2017 a gente teve no Guairinha uma versão maior, meio já como mercado e tal, mas ainda não teve uma conexão com o público. Aí a gente ficou parado durante 5 anos. Em 2022, o Grotesco Vision foi rebatizado como Janho, para que ele se tornasse algo legitimamente curitibano. Sair dessa brincadeira que eu tinha, né, de tecnologias inventadas que os filmes de horror gostavam de fazer na década de 50, né, não sei o que, Spectrevision e tal, e ir para uma expressão legitimamente curitibana, para ter como um dos princípios mais fortes de agora em diante a gente se conectar com o nosso público aqui da cidade, a gente se conectar com a comunidade, a gente sabe que tem um público ávido, como já falei, então como é que eu vou me conectar com essa piazada do Janho que tem aqui em Curitiba, dando o nome da mostra de Janho. E a partir daí, juntamente primeiro com o Rodolfo Stank, que era no primeiro eram só nós dois, os curadores. Olá, Rodolfo. Aí depois, no ano seguinte, a gente chamou o Marcelo Miranda para ser mais um curador. Esse ano a gente está com a Maria Luísa Stout, que também se junta à equipe de curadores. E esse ano a gente está vendo o Janho crescer enormemente. Gente, vamos encerrando esse episódio que, assim, eu gostei muito e acho que ele é, assim, baita de um incentivo para você assistir um filminho lá no Cine Passeio, né? Não tem desculpa mais, não tem desculpa mais. Tudo tem o seu valor, tá? Tudo tem o seu valor, mas assim... Filme, blockbuster lá no cinema, gosto, adoro, compro aquela pipoca enorme, sento, adoro assistir, mas assim, é outra vibe, né? É a experiência de ir no Cine Passeio. Cine Passeio, assistir um filme, um cinema B, né? Um cinema que tá na outra rota ali e que tem valor, gente. Tivemos recentemente em Curitiba, Coppola, gente. Grande diretor, grande diretor de cinema, poderoso chefão. O cara tem currículo, esteve aqui para lançar
um filme dele no Cine Passeio, tá? Chamado Metrópolis, que é um filme inspirado na cidade de Curitiba. É somente isso, somente isso. Somente isso. Então, assim, se isso não é um incentivo pra você ir lá conhecer esse lugar, entrar no site do Cine Passeio ali, já ver o que tá rolando, comprar o ingresso. Olha, recomendo muito. E tem ingresso a preço promocional durante a semana, gente, não tem desculpa. Então, assim, dá pra dar uma... Tem que pedir a saída antecipada do trabalho. Fala ali com, né, assim, ó, eu vou sair uma meia horinha antes, porque eu reservei um cineminha pra mim, né, Mari? Reserve, você merece essa experiência, gente, sinceramente. Tudo bem conversadinho, dá pra sair meia horinha antes, porque tem sessões de 19h30, mas tem a sessão de 20 horas, dá uma olhadinha ali que sempre tem um horário que você pode encaixar. Tem até a sessão de 22 horas, gente, então assim, fica aberto lá. É isso, pra quem é noturno. Vamos encerrando por aqui. Vamos dar mais um tostãozinho de nossa voz pra gente encerrar com o Tintim. E um beijo no seu corapinha. Tchau, tchau. Escurinho do cinema. Coisas de Curitibano. O que eu mais amo em Curitiba? O fato de Curitiba não saber quem é uma das coisas que eu mais gosto. Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentaram podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação.